1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 11. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então, de repente, a destruição lhe sobrevirá com dores de parto a uma mulher grávida, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, que estáis nas trevas, de modo que aquele dia, mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer atentos, quer dormindo, com Ele vivamos. Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale conosco através dessa revelação. Ele vem iluminar o nosso entendimento acerca das coisas futuras e que nós vivamos desde já e para sempre a expectativa da segunda volta do Senhor Jesus, porque esse é o tema que nós estamos tratando aqui. Começamos semana passada e estamos caminhando aqui nessa carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Os escritos aos Tessalonicenses foram uma das primeiras cartas de Paulo. Então é um documento muito antigo das cartas paulinas, porque se encontra ali entre as primeiras que ele escreveu. Uma vez perguntaram a John Wesley, né? John Wesley, acho que é o pai do metodismo, John Wesley. Perguntaram assim para ele: Pastor John, o que o senhor queria fazer quando Jesus chegar? O que o senhor gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que faço todos os dias. E o cara fez assim, ele fez: todos os dias eu o aguardo. Todos os dias eu o aguardo. Todos os dias eu estou pronto para ele. Impactante isso, né? Que percepção daquilo que será um dia realidade para nós. Essa promessa que um dia vai acontecer e vai estremecer toda a terra, todo o universo. Então a pergunta dessa noite é: que clareza cada um de nós precisamos ter com relação à segunda vinda de Cristo, ou à parousia, né? Quanto mais viva for a esperança realista que uma pessoa tenha da vida de Cristo, da vinda de Cristo, tanto mais a pergunta do quando será ficará na sua mente. Então é tipo assim, a pessoa já acorda e pergunta: será que é hoje? Poxa, será que é hoje? Há uma empolgação e ela está lembrando daquilo constantemente, dessa realidade. A grande verdade é que talvez boa parte dos cristãos não vivam assim, aguardando, esperando esse momento.
Essa pergunta, ela precisa tomar a nossa mente. O crente em Cristo, num bom sentido, ele anseia por este dia. Os irmãos lá de Tessalônica estavam preocupados com isso, desconfiavam que não estariam preparados, estavam amedrontados. E Paulo vai lhes instruir, de que maneira, né? A maneira correta e precisa, clara, de como eles deviam aguardar essa verdade que iria acontecer. Paulo, ao que se consta, esperava para a sua geração. Nós esperamos, como Paulo, a segunda vinda de Cristo? Nós aguardamos com essa expectativa dos irmãos ali de Tessalônica. E na introdução, né, Paulo, ele já vai dizer assim: olha, eu já tratei sobre isso aí com vocês. Não importa saber o tempo, volto lá no capítulo 5, irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas. Vocês não fiquem tão preocupados com isso, vocês precisam estar atentos a isso, mas vocês não precisam ficar agora fazendo contas matemáticas, buscando calendários, buscando vídeos do YouTube que o profeta vai dizer datas. Não, tempos e épocas não nos pertencem, ou conforme as palavras que aparecem aqui no texto original, né? Cronos e Kairos não importam. Não importa sabermos a data, o Cronos. Não importa sabermos o Kairos, a maneira como isso acontecerá. O que importa sabermos é que vai acontecer. O importante é que eu saiba disso, que vocês saibam disso. Então, qual é a minha postura? É de estar aguardando. É de estar aguardando esse dia. O dia da intervenção especial de Deus. Esse Kairos que vai nos inundar. Deus não revelou o dia nem o tempo aos anjos. Deus não revelou isso à igreja. Os adventistas puseram, inclusive, dataram isso algumas vezes. As testemunhas de Jeová, inclusive, dataram isso algumas vezes, né? E mais as testemunhas de Jeová, né? Que puseram N datas, 11 ou foi 13 vezes, dataram a vinda de Cristo. Mas Paulo está dizendo aqui, afirmando categoricamente, não importa Cronos nem Kairos, não importa o tempo nem a época, só importa saber que acontecerá. Essa é uma questão que compete a Deus. Se compete a Deus e Deus assim já disse, eu só tenho que aguardar. Era isso que ele estava dizendo aqui desde o capítulo 1, no versículo 1. Que essa questão faz parte da economia de Deus, que nós não devemos nos desgastar fazendo cálculos, assistindo vídeo na internet, pegando textos e tentando montar um calendário. Gente, isso é perca de tempo. Isso é perca de tempo. Também não podemos pensar que a vinda do Senhor é algo distante. Isso deve acontecer no próximo milênio. Isso deve acontecer depois que eu morrer. Não, né? E há quem pense que talvez isso, pastor, isso não é muito assim não. Será que vai acontecer mesmo? Será que isso é verdade? Isso não é uma alegoria bíblica? Paulo não está usando assim, né? E aí, pensando assim, a gente passa a viver de qualquer maneira, né? A gente deixa de viver nessa expectativa, a gente fica desapercebido, a gente fica desatento, como se a segunda vinda de Cristo fosse para um tempo extremo. Mas não, gente, pode ser para agora. Amém? Pode ser para daqui a pouco. Mas imagina você chegando em casa, tirando o paletó e Jesus volta. Que beleza! Que maravilha! Maravilha para nós, os salvos, os santos do Senhor. Maravilha e beleza para os filhos da luz. Como Paulo vai discorrer aqui. Nós, os filhos da luz, vivemos na expectativa da segunda volta. Isso para nós é uma realidade.
Isso precisa tomar os nossos pensamentos, de modo que a gente precisa viver, gente, com expectativa. A gente precisa viver essa verdade que vai nos tomar de maneira vigilante, atenta, de maneira diligente, de maneira confiante quanto a essa questão. Mas a pergunta é: nós estamos vivendo assim, ou nós estamos vivendo exatamente como o curso desse mundo segue? Ninguém pensa nisso, isso é com um tempo distante. 2000 anos Jesus prometeu, e cadê? E cadê? A verdade é que nós ouvimos muito pouco sobre isso. Temos ouvido muito pouco. A igreja tem se preocupado em pregar autoajuda, a igreja tem se preocupado, devia pregar ajuda do alto, né? Que a ajuda é do alto e não a autoajuda. Ela tem se preocupado em entrar em outros meandros. E a gente muitas vezes esquece dessa doutrina, desse último momento que vai tomar este mundo aqui, quando Jesus voltar. Você tem vivido com expectativa da segunda vinda? Veja o que Paulo diz, o que no capítulo, do verso 1 ao verso 5, abre aí a sua Bíblia, deixa ela aberta. Paulo vai tratar disso. Ele fala disso. Fala como isso deve ser encarado, que o dia do Senhor é uma realidade. E essa ideia do dia do Senhor, que tanto falou ali Isaías no capítulo 2, Amós no capítulo 5, né? Eles descrevem ali, os profetas, com o dia do Senhor, um dia terrível, dia onde as pessoas iriam correr para as cavernas para se esconder. Aí eu fiquei pensando, será um dia terrível, terrível para aquele que não vive com Jesus neste mundo, terrível para os filhos das trevas, mas para os filhos da luz será um dia glorioso. Mas para aqueles que não têm Jesus, que vivem no curso desse mundo, que vivem de qualquer maneira, ou assim, né, são cristãos nominais, que infelizmente hoje tem um evangélico nominal, evangélico não praticante. Está lembrado que tem também o católico não praticante? O nosso país é o maior país católico do mundo. Interessante que na mesma pegada ele é o país mais espírita do mundo. Coisa estranha, como é que um país que é majoritariamente cristão também é majoritariamente espírita, com as várias matizes, candomblé, espiritismo? Tem incongruência isso, né? Por quê? Porque existe o católico não praticante. E para tristeza nossa, hoje também existe o evangélico não praticante. Como é um evangélico não praticante? O evangélico nominal, ele só aparece no IBGE. Ele é dado do IBGE, mas ele não aparece no reino de Deus. Ele é dado do IBGE. No IBGE ele fala assim, sua religião, ele fala assim, evangélico. Mas ele não lê Bíblia. Ele não tem vida devocional. Ele não tem uma igreja para congregar. Ele acredita piamente que vídeos do YouTube, aquilo é um culto. Ele acredita sinceramente que ouvir uma mensagem de pastor A, pastor B, pastor C por YouTube, aquilo é um culto que ele está prestando a Deus, quando não é. Então esse é o evangélico não praticante. Aí, uma pessoa com essa característica, infelizmente que existe nos nossos dias, igreja não é uma realidade palpável para ele. Quer me complicar de igreja? Não é não? Legal é estar na frente do YouTube, assistindo um pastor famosão, mas não conheço ninguém, não aperta a mão de ninguém. Eu também não dou dízimo nem dou oferta, não tenho compromisso nenhum de chegar cedo ou não, sabe? Não gostei, eu dou uma pausa no pastor. Essa mensagem não está legal, vou pausar esse pastor para outro pastor. Mas essa é a realidade que nós estamos vivendo. Eu lhe pergunto, que consistência há num cristão desse? Aí, ele sempre vai buscar o entretenimento cristão como sua alternativa para enlevo espiritual.
Ele vai querer algo sempre estrondoso, algo assim que o impacte. Aí esse impacto vai durar 2 semanas, 1 semana e meia, e ele vai procurar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Isso é um cristão nominal. Eu atrevo-me a dizer que para estes a vinda de Cristo também será algo terrível. Pois ouvirão do Senhor o que ele disse em Mateus capítulo 7, verso 22. Apartem-se de mim, eu não conheço vocês, mas eu estava lá na Igreja Cristã Nova Vida, eu ia de vez em quando lá, mas eu não conheço vocês. Apartem-se de mim. E as palavras deles são muito fortes. Malditos, apartem-se daqui. Mas eu preguei, eu falei do Senhor, eu falei do Senhor no trabalho, Jesus te ama. Apartem-se de mim. Mas eu orei. Inclusive uma pessoa foi curada porque eu orei. A pessoa foi curada porque você propagou o meu nome. Mas eu não conheço você. Isso é muito sério, gente. Eu não sei para você, mas isso me deixa cheio de temor. Como o texto que diz que eu vou prestar conta da vida de cada um que está aqui. Misericórdia, meu pai, alivia o negócio. É por isso que eu me debruço para estudar, porque é meu dever, para estudar, para pensar, para orar. Eu não quero, eu queria estar em janeiro curtindo de férias, lá em São Miguel do Gostoso. Mas não. Se ninguém pode, eu posso. Eu preciso estar. Porque um dia eu vou prestar contas. E ai de mim. E ai de mim. Para os cristãos, para os salvos, será um dia glorioso. Onde será manifesta ainda mais quem são os filhos da luz. Mas os filhos das trevas, Apocalipse vai dizer, que procurarão a morte e não a acharão. Você consegue imaginar isso? Desejar a morte e não encontrá-la? Este será o dia do Senhor. Como disse Isaías, capítulo 2, verso 11 e versos 17 e 20. Como disse Amós, capítulo 5, verso 18. Depois leia esses textos. Porque essa referência aqui é que Paulo está pegando sobre o dia do Senhor, onde a plena revelação da justiça divina virá. A plena revelação de quem é Deus. E sabe por quê? Aqueles que não têm Jesus correrão, procurarão a morte e não a acharão, porque lhes sobrevirá a terrível consciência de que enfrentarão a justiça de Deus, a ira de Deus. Você consegue pensar nisso? Quão terrível será esse dia, onde as pessoas terão essa consciência? Era verdade, e eu não acreditei. E eu passei a minha vida inteira vivendo como eu queria, da maneira que eu achava, pegando os textos confortáveis da Bíblia, não me comprometendo, não me engajando, dando mil desculpas. Mas era verdade. E a Bíblia diz que procurarão a morte e não acharão. Ou como disse Amós, procurarão se esconder em cavernas e lhes será inútil. Ah, meus irmãos, mas os salvos, diz o texto sagrado, nenhum será pego de surpresa, nenhum temor lhe sobrevirá quando ouvir da voz, do anjo, ressoar da trombeta, conforme o capítulo 4 que nós já lemos. Não virá sobre o crente nenhum temor, mas plena alegria. Nós seremos tomados de plena satisfação, de plena alegria. Nenhum juízo condenatório será proferido contra nós, mas nós ouviremos o seguinte: vinde, benditos de meu Pai.
vinde, entrem para o descanso, entrem para o gozo, entrem para as bodas, vamos celebrar. É isso que os crentes em Cristo ouvirão. A pergunta é: você é um salvo em Jesus Cristo? Você já entregou seu coração a Jesus? Você já manifestou, sabe, se manifestou em direção a esse amor? Você já respondeu a este amor? Porque aqueles que o confessarem diante dos homens serão confessados por Cristo diante do Pai. É assim que nós vivemos. É essa a nossa ardente expectativa. Aqueles irmãos de Tessalônica tinham essa expectativa. Claro que Paulo está ajustando, porque também tinham algumas expectativas erradas. Por isso que Paulo vai dizer: não precisa acrescentar mais nada sobre isso. Eu já falei para vocês anteriormente, fiquem tranquilos quanto a isso. O verso 2 diz que nós devemos estar vigilantes, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Se eu sei que o ladrão vem, eu deixo a porta aberta? Deixo, gente. O que é que eu faço com a porta? Eu a fecho. Eu boto uma câmera, né? Eu vigio. Eu faço alguma coisa para que eu não seja tomado de surpresa. Então, essa é a nossa atitude, uma atitude vigilante. Porque, conforme o texto diz, a vinda será repentina. Paulo não está se referindo à data, mas a uma maneira de como Jesus vai voltar. Uma forma repentina, como ladrão. E você que já foi assaltado, levanta a solução. Quem foi assaltado aqui? Como subiu, olha só, tanta gente perdeu o celular, pai. Naquele dia que você perdeu o seu celular, você estava, olha só. Só se você for doido, pode até ter. Mas alguém aqui pensou, por exemplo, eu vou para o ponto do ônibus e ficarei lá assim. E chegará um ladrão e dirá a mim: passe o celular. Ninguém fez isso. Estava todo mundo de boa. Sim, mãe. Comprar o quê? Tá, passa lá. Nós somos surpreendidos. Então, essa é a imagem que Paulo está dizendo aqui. Daí nos mantermos vigilantes. Por exemplo, eu entro numa padaria hoje, eu deixo o celular no carro, eu deixo carteira, eu pego só R$2. Eu tiro o relógio, boto tudo lá. Isso é uma postura vigilante, né? Diante de uma realidade que pode me alcançar. Eu não fico de bobeira no meio da rua atendendo celular. Às vezes eu vejo o irmão aqui da igreja no meio da rua. Você é um meu pai. Doido para perder o celular, mas as Casas Bahia se agradecem. O Magazine Luiza agradece. Mantém o emprego das pessoas lá. Oh, meus irmãos, será repentino, inesperado. Jesus virá como um ladrão, que não avisa a hora, a maneira, mas certamente virá. A vinda do Senhor será em um tempo onde as pessoas estarão completamente desatentas dessa possibilidade. Daí a importância de mensagens como essa. Por isso que Paulo fala como um ladrão, repentino. Né? Ninguém está esperando. Então vai ser assim no dia que Jesus voltar. As pessoas estarão desatentas. As pessoas não estarão aguardando esta possibilidade. E mais, esse dia será como qualquer um outro. Nós não veremos um sinal no céu, não vai ter o grupo do WhatsApp avisando ninguém. Eita, Jesus está voltando. Não vai ter um aviso antecipado, não. Nada vai nos alertar. Será um dia comum. Estaremos fazendo exatamente o que fizemos hoje, se for um dia de domingo. Será imprevisível para o ímpio. Será algo terrível para ele, como disse Amós e Isaías. E se você quiser saber mais um pouco sobre esse dia, leia Apocalipse capítulo 6. Lá tem algumas descrições deste terrível dia. Repito, terrível para o ímpio, terrível para o cristão nominal, para o evangélico nominal. É terrível.
Mas para os salvos, não. Não será um dia terrível, mas será um dia glorioso. No verso 3, Paulo vai dizer que nós precisamos estar diligentes. Diligentes quando Jesus voltar. O que quer dizer isso? Nós precisamos estar servindo. Nós precisamos estar pregando. Nós precisamos estar avisando aos homens desta realidade. Jesus está voltando. Amanhã você podia chegar no seu trabalho e dizer isso para alguém. Olha, Jesus está voltando. Mas não, do céu sim. Para quê? Para buscar a sua igreja. Olha que mensagem para amanhã você pode dar para alguém. Porque nós precisamos estar vivendo assim, de maneira diligente. Pregando esta mensagem, avisando os homens dessa realidade. Meus irmãos, os homens, eles, via de regra, buscam segurança e se iludem com a paz e a segurança que esse mundo lhes proporciona. Todo homem busca essa segurança, busca essa tranquilidade. Todos nós buscamos isso. E isso é que todo homem busca de modo geral. Isso mostra a sua dependência de poderes superiores. Isso move o homem a buscar ajuda. O problema é que sem a notícia de que a única ajuda real que uma pessoa pode ter é aquela que vem do alto, aquela que vem de Cristo, ela vai buscar ajuda em qualquer outro meio. Ela vai buscar proteção e auxílio em qualquer lugar. Uns buscam, inclusive, a ajuda, né, até nas tecnologias que nós até nos servimos a cada dia. Elas dão até uma impressão de segurança. Por exemplo, a gente instala uma câmera com acesso remoto. E lá, em outro estado, a gente acessa o celular e vê lá. Né? Monitora a empresa, monitora. Eu não estou dizendo que isso é errado não, gente. Por favor. Então, como a gente se apoia nessa coisa. Né? A gente vê lá e, poxa, tá vendo? Tudo legal, tá tudo em ordem. Isso é para só nos dar uma sensação de segurança. Que nós buscamos, todo ser humano busca isso. Segurança na ciência, segurança na tecnologia, essa sensação. A gente acha que o fato de chegar à Lua, o homem ter chegado à Lua, de curar várias doenças a partir de vacinas, um comprimido passa a nossa dor de cabeça. Hoje a gente tem pessoas que conseguem receber até um coração novo, ou quem sabe como nosso irmão Luciano, um pâncreas novo, rins novos. Mas a nossa segurança está aí. Porque tudo isso vai passar. Nós estamos ficando tão maravilhados com tudo isso, e é realmente maravilhoso. Mas a gente é capaz, ou melhor, o ímpio é capaz de colocar Deus completamente fora da equação maior. Tirar Deus de cena. E passar a divinizar essas questões. Passar a apoiar completamente a sua vida nisso. E não esperar diligentemente, não ter qualquer expectativa da vinda de Cristo. Paulo vai dizer, gente, que este dia será como nos dias de Noé. Ele vai dizer que estes dias será como no dia de Sodoma e Gomorra. Nos dias de Noé, Noé passa 120 anos pregando e ninguém se arrepende. São 8 pessoas que se salvam. Nos dias de Sodoma e Gomorra, Ló era o único que estava ali justo. Então vai ser como naqueles dias, nos dias de Noé e nos dias onde Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo povo, pelo fogo. Ló alertou e nem a sua mulher escapou, nem a sua esposa escapou. Então é uma realidade que também vai acontecer no seio da família, numa família cristã.
alguém que se desvia, alguém que perde a fé. Sabe, vai acontecer, gente. Ou alguém que a gente achava que era crente. E no final vai dar aquela olhadinha para trás assim, como mulher de Ló, e virar estátua de sal. Virar estátua de sal. As pessoas então nesse dia, conforme nos diz Paulo e meus irmãos, elas vão estar desatentas, desleixadas com relação às coisas de Deus. E como lhes disse, elas não estarão, Paulo, lendo suas Bíblias, elas não estarão servindo na sua igreja, elas não terão prazer na comunhão com os santos, elas não se importarão com a sua igreja, com a sua comunidade de fé, não se importarão com a inclusão dos novos na recepção. Esse será o comportamento de muitos naquele dia. Quem espera que Jesus vai voltar hoje, gente? Sério, pergunte aí. Onde as pessoas vêm nas igrejas para serem servidas. Elas não vêm prestar um culto, Danilo. Elas vão ver se a música é legal. Se a música é legal, se tem uma salinha legal, se tem uma estrutura legal. Essa é a primeira ideia que elas têm. Infelizmente. Quando deveria ser, eu vou prestar o meu culto a Deus. Eu vou entregar a minha devoção a Deus. Então, quando Jesus voltar, disse o apóstolo Paulo, as pessoas vão estar assim, completamente desatentas, casando, trabalhando, estudando, festejando. E, repito, essas coisas são legais, não tem problema com essas coisas não. Está tudo certo fazer isso aí, gente. Mas a gente devia estar fazendo tudo isso, mas com o pensamento principal, tomando a nossa mente. A pergunta é hoje? É hoje? Que eu vou estar lá vendendo um terno e Jesus vai voltar? Será que é hoje? Que eu vou estar lá no telemarketing e Jesus vai voltar? Será que é hoje? Eu vou estar fazendo os meus doces? Será que é hoje? Eu vou estar lá na fábrica. Eu vou estar lá de guarda. Será que é hoje? Eu vou estar fazendo uma consulta ocular. Será que é hoje? Mas eu pergunto, eu estou insistindo com isso, porque isso toma a nossa mente mesmo. Como tomava a mente de Paulo, como tomava a mente dos Tessalonicenses? Eu acho que não, gente. Me perdoe. E desse pecado para mim, desse meu achar, eu acho que não. A gente está preocupado com outras coisas, não? A gente está preocupado com os boletos. Não é não? Os boletos que tomam a nossa mente, os boletos. Sexta-feira a gente está perdendo os boletos de segunda. A gente deixa de vir para a igreja por causa dos boletos. Você acredita? Tem gente que deixa de vir à igreja por causa dos boletos. Muito preocupado, a cabeça está muito cheia. É os boletos. É de propósito, viu a falta do S. É os boletos tomando a nossa cabeça. Aí por causa dos boletos a gente estraga a família. Aí por causa dos boletos nós estragamos nossa fé. Aí por causa dos boletos nós estragamos o casamento. Aí por causa dos boletos a gente não cria filho direito. Aí por causa dos boletos a gente não serve igreja. Aí por causa dos boletos a gente não se envolve com a comunidade de fé. Aí a gente se torna um peixe fora d'água. Nós estamos, Juliana, aguardando a vinda de Cristo. Como deve ser. Hein, Juninho? Será que nós estamos aguardando? Eu tenho notado que não são as coisas ruins. Não só as coisas ruins, Lene, que nos afastam de Deus, não. As coisas boas também. Boas, justas e lícitas. Trabalho é ruim? Sim ou não? Sim ou não? Não. Pegar uma praia é ruim? É? É bom demais. Hã? Maravilhoso. Tirar férias é ruim? Não. Assistir uma série no Netflix é ruim? Não. Não é legal. Algumas são legais, outras não dá para ver não, hein? Não. São coisas boas, lícitas, justas em si mesmas. E são essas coisas boas, justas, lícitas em si mesmas que tem afastado você de Jesus. Porque você se entrega a elas. Para você, o pai de Júlio, com 3 empregos, para quê? Só consegue comer 2 pães?
Não tem gente que é mais cavalo, come 4. Para quê? Teus filhos estão crescendo e você nunca fez nada. Você nunca foi numa bica com eles. Você nunca foi fazer uma programação que eles querem fazer, gostariam de fazer. O tempo está passando, todo ano você vai programa naquela praia, todo ano você programa naquela, você nunca foi naquela praia, por quê? Por causa dos boletos. Então são as coisas justas, listas e boas que têm afastado a maioria dos crentes, apagado a fé da maioria dos crentes. O cara não tem tempo para nada, Roberto. Aí o tempo que ele tem que está morto, ele toma um energético, aí curtir uma praia, fazer alguma coisa, né? Se ele tem uma folga, ele não programa a folga para ser no dia do culto da igreja dele, não. Ele programa para ser outro dia. Que coisa doida é essa, meu Deus? Isso é uma prova que a gente não está vivendo essa expectativa da vinda de Cristo. As nossas ações. O culto aqui na quarta-feira, ele programa a folga dele na segunda, na terça. Podendo ele programar na quarta. Reunião dos Daniéis vai ser o retorno. Rapaz, eu vou dar uma força. Vai ser sábado que vem. Eu vou fazer o que de tarde. Eu ia dormir. Não, eu vou lá com os irmãos, vou dar uma força. Não, ele vai ficar dormir. Dormir é justo, é lícito, é bom. Serão dias assim, exatamente como nós temos vivido, que Jesus vai voltar. Pessoas estarão desatentas a esta realidade, levando suas vidas normalmente. E mais, em alguns casos, alguns quando ouvirem essa mensagem que vai ser compartilhada, vão dizer, isso é exagero. No Antigo Testamento também foi assim. Deus levantava os profetas, seus profetas, e os profetas diziam, voltem, se arrependam. Coloquem suas vidas diante do Senhor. Assim diz o Senhor. Aí chegavam os falsos profetas e diziam, não é assim não. O Senhor é conosco. Que besteira. O Senhor é conosco. Está tudo certo. Até que a Babilônia veio. Até que a Síria veio. Não estava nada certo. Era um tempo para lamentar, era um tempo para chorar, era um tempo para se consertar diante de Deus, era um tempo para clamar com lágrimas, chorar pelo pecado, como aqui foi pregado por irmão Luciano quarta-feira, chorar pelo pecado, dizer, Senhor, restaura-me, Senhor, aviva-me. E não ficar também só na oração. Nós estamos aguardando pela vinda de Cristo. Ou nós estamos nos apoiando em falsa segurança. Falsa segurança. Irmãos amados, ninguém vai escapar dessa verdade. Paulo, inclusive aqui no verso 3, está usando a figura da parturiente, da mulher grávida. Olha, embuchou, sai. Ou vivo, ou em alguns casos, infelizmente, até a criança chega a morrer, mas sai. É por isso que ele está usando essa figura como mulher grávida. E sai sempre com dores. Não importa a anestesia. Não senti nadinha na hora, mas depois a dor vem, não? Quem já fez aqui o parto, como fala? Cesariana. Não sente nada na hora, né, Ívia? Mas depois, sente. Então Paulo está usando essa figura aqui da mulher grávida por causa disso. Dizendo que ninguém vai escapar deste dia. O cara pode crer, o cara pode não crer, mas é uma realidade que vai alcançar. Paulo, então, do verso 1 ao verso 5, ele está tratando só sobre isso. Como a igreja precisa estar atenta. Como a igreja precisa estar se empenhando na obra de Deus, aguardando de mente e coração para esta realidade que vai alcançar toda a humanidade. Nos versos seguintes,
ele vai se dirigir à igreja e vai falar algumas coisas muito importantes. Ele vai dizer, por exemplo, do verso 4 ao verso 6, que os salvos não precisam se preocupar se eles serão ou não salvos naquele dia. Aí Paulo diz, fiquem tranquilos porque vocês são filhos da luz. Fiquem tranquilos. Podem ficar completamente sossegados, porque os filhos da luz, e aí luz na Bíblia é sempre sabedoria, vocês já sabem do que vai acontecer. Vocês não são ignorantes como os filhos das trevas. Os filhos da luz aguardam com expectativa. Os filhos da luz não serão surpreendidos como os filhos das trevas. Os filhos da luz estarão sóbrios, lúcidos. Os filhos das trevas estarão dormindo. E aqui dormindo, né? É um eufemismo para desatentos, desleixados, descuidados. Estarão zombando. E conversa aí, esses crentes velhos só vivem dizendo, Jesus está voltando. Você já ouviu isso aí? É assim que eles vão estar. Os filhos das trevas. Escarnecendo como bêbados sobre esta realidade. Verso 6 ele diz assim, ó, não durmam como os demais. Veja aí, por favor, se é isso aí. Por gentileza, o verso 6. Veja se é. Não durmam como os demais. Em outras palavras, não estejam desatentos, anestesiados. Não hajam como ímpios. E a grande realidade, meus irmãos, é que parte da igreja está vivendo um estilo de vida mundano. Seus valores, suas convicções estão sendo relativizadas. Há em nosso meio um certo relaxamento moral. E dormir aqui é para relaxamento moral. Irmãos, os filhos da luz estão atentos, Vitor. Aguardam, se preparam, estão vigilantes, estão sóbrios. As suas mentes estão ordenadas. A marca de um crente maduro é o domínio próprio, sabia? É um domínio próprio, inclusive com relação a esta questão. Tenha controle e atenção. Tenha controle e atenção contra tudo nessa vida, com relação às coisas de Deus, meus irmãos. Tenha controle, tenha domínio próprio com relação a essas coisas. Não seja desatento, não fique dormindo, não fique como um bêbado. Às vezes eu faço gabinetes por força do meu ofício. E a pessoa vai falando, e ela está cheia de convicções de coisa nenhuma. E eu fico sozinho. Cheia de convicções de coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Cheia assim, a sua mente está convicta da sua razão. Mas de nenhuma razão bíblica. Me diga uma coisa. O que prevalece na sua vida? É a sua razão, é? Ou é esta razão? O problema é que por falta de conhecer esta razão, a nossa razão é que prevalece. E especialmente quando eu escuto alguém falando desta razão. Aí eu encaro que o cabo quer mandar na minha vida. Não é assim que você encara muitas vezes a figura de um pastor, né? Quer mandar na minha vida. Sabe de nada, inocente. Não quero mandar ninguém aqui não, meu irmão. Eu estou falando dessa razão.
Os filhos da luz se dobram a esta razão. Os filhos da luz obedecem a esta razão. Os filhos da luz vivem por esta razão. A gente não gosta. Confronta a gente. Estremece na cadeira. Mas no final o filho da luz diz assim: sim, Senhor, meu Deus. É assim que nós vivemos. É dessa maneira. A minha expectativa hoje, e não posso mais continuar aqui, mas a gente depois continua, é que você saia daqui imaginando isso, a partir de hoje e por toda a sua vida. Meu Senhor está voltando. E eu preciso estar sempre com essa ideia na minha mente. E eu preciso ser vigilante e diligente. Vigilante e diligente como um bom servo. Essa é a minha expectativa. Agora, para que isso aconteça, para que eu não seja identificado como um zombador, como um bêbado, Paulo vai dizer o que é que eu tenho que fazer. Ele está dizendo para a igreja. Ele está dizendo. Então, amanhã, qual vai ser a sua atitude com relação à palavra que você ouviu hoje? Porque preste atenção, por favor. Se o seu discurso não muda, se as suas ações não mudam, eu pergunto para você, aonde reside o problema? Não muda. As ações não mudam. O discurso não muda. Sempre tem um mais. Mas é que sempre tem isso, gente. Nós somos filhos da luz. Quando a iluminação nos vem, os pontos que estavam obscuros são clareados. A gente foge dos pontos escuros. A gente foge. A gente pede a ajuda de Deus. A gente pede o fortalecimento de Deus e sai deles. Mas há pessoas que tanto faz. Eu acho tão estranho isso. Eu confesso, eu tenho 23 anos de crente. Eu acho... Eu não sei se eu sou abestalhado, deve ser. Eu acho muito estranho, gente. Não é porque eu sou pastor, não. Eu sempre pensei assim. É muito estranho. Mas essas coisas estão dizendo sobre a nossa filiação. Isso é muito sério. Porque eu não sei você, mas naquele dia, que para o cristão será maravilhoso, glorioso, ele vai ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Vinde. Vamos nos colocar de pé. Amado Deus e Pai, oh Senhor, nós, de maneira coletiva como igreja, pedimos a Tua ajuda, Senhor. Para que a nossa mente não seja cooptada, Pai, por este mundo. Para que o nosso coração esteja alinhado com o Teu, Senhor. Para que a verdade das Escrituras, elas prevaleçam sobre nossos sentimentos e ilusão de razão que nós muitas vezes carregamos com o nosso discurso e estilo de vida. Senhor, ajude meu irmão e minha irmã. Senhor, me ajude também. Que estejamos, ó Pai, aguardando, vigilantes e diligentes, o grande e maravilhoso dia do Senhor. Oh Senhor, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem hoje, vem agora, vem daqui a pouco, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Consagramos esses elementos, ó Pai, nessa hora. Consagramos a Ti, Pai.
Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. A armadura da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Os filhos da luz guardam os seus corações com a armadura da fé e do amor. Peitoril, né? A armadura, o peitoril está protegendo o coração. O coração só é protegido pela fé e pelo amor. É o que protege o nosso coração, as nossas emoções, meus irmãos. É a fé e o amor. É a fé unicamente em Cristo, é o amor a Deus sobre todas as coisas, é o amor ao próximo como a nós mesmos. É isso que protege o nosso coração. Ai, fulano me decepcionou. Se você amá-lo, isso não chama de repassar. Ai, estou tão aborrecido com o mundo. Deixe de amar o mundo e ame apenas a Cristo sobre tudo, que o mundo não vai fazer qualquer importância para você, nem para mim. Proteja o seu coração com a fé e o amor. Mas ele vai além, ele diz: proteja a sua cabeça com capacete, proteja a sua mente. Proteja a sua mente com o quê? Com o quê? Olha o que o texto diz: com a esperança da salvação. Eu vivo aguardando, Norberto. Ai, Jesus vai voltar, um dia tudo isso vai passar. Ai, tá ruim, o desemprego bateu. Eu tô doente, o casamento não tá legal, as dores são terríveis, eu fui traído, eu fui abandonado, tô muito decepcionado comigo mesmo, mas eu alimento a minha mente e eu tenho esperança que Jesus vai voltar e tudo isso vai acabar. Aleluia! E para nós, os filhos da luz, será um dia glorioso. Para você, meu irmão, para você, filho da luz. Você está sofrendo, mas você é um filho da luz. As coisas estão difíceis, mas você é um filho da luz. Você não é mais das trevas. Nós não somos mais das trevas. Então protege o teu coração, protege a tua mente. Veste essa armadura, a armadura da fé e do amor. Calça a tua cabeça com o capacete da esperança da salvação. Jesus está voltando, tudo isso vai mudar. Toda a realidade terrível um dia vai mudar. Aleluia! Coma desse pão, dizendo o seguinte: Senhor, o próximo eu quero comer contigo na glória. Comamos. Bebamos deste cálice. E dizendo: Senhor, o próximo quer beber contigo na glória, lá no mesão celestial. Lá não tem bandejão, vai ser um mesão, amém? Não tem bandejão no céu, não, vai ser mesão, todo mundo sentado à mesa com o Pai. Bebamos. Só em ti confiarei, eu nada temerei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, e reinarás para todo e todo o sempre. Uma boa noite a todos, uma boa semana.